Olá, bom dia! Nós estamos no nosso segundo dia da webinar Estratégias Empresariais para a Retomada da Economia no Pós-Crise. É uma promoção da pós-graduação da Unipar e eu quero, em nome da Unipar, agradecer a todos os inscritos, agradecer também a todos os colaboradores que, de forma direta e indiretamente, têm contribuído para com este evento. Bom, hoje nós teremos alguns palestrantes importantes, dentre eles a professora Daniele Carvalho Raurani, que falará sobre relações de trabalho em tempos de pandemia e crise econômica. Também o professor André Luiz Camunello, que falará sobre economia 10, desperdício. E o professor José Luiz Borsato, que falará conosco sobre gestões financeiras para pequenas empresas e empresários. Bom, eu vou deixar com que a professora Daniele de Carvalho se apresente, faça a sua apresentação. O tema dela é relações de trabalho em tempos de pandemia e crise econômica. Eu já conversei com ela sobre esse tema. Muitos diziam que o direito do trabalho estava adormecido e com toda essa situação da pandemia, a questão do direito do trabalho volta a tomar força. Então nós podemos dizer que o direito do trabalho sai da UTI. E eu vou passar então para a professora Daniele de Carvalho para que ela se apresente, faça a apresentação. E professora, a senhora tem 45 minutos para falar sobre esse tema importante e faça a sua pergunta, as suas perguntas. Nós estaremos colhendo aqui as perguntas para contribuir para esse evento importante que é Estratégias Empresariais para a Retomada da Economia na Pós-Crise. Professora Daniele, seja bem-vinda. A palavra da senhora. Muito obrigada, professor Michel. Bom, primeiramente, gente, meu nome é Daniele, eu sou advogada, eu atuo na área civil e na área trabalhista, sou especialista em Direito de Família, sou pós-graduanda em Docência de Ensino Superior e mestranda em Direito Processual Civil e Cidadania aqui na Unipar. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês aí sobre as medidas trazidas para a gente enfrentar essa pandemia e evitar o desemprego em massa, a falência das empresas, tudo isso aí, todas as estratégias trazidas pelo governo aí para a gente enfrentar esse problema. Queria agradecer o convite, professor Michel aí da Faculdade Unipar também, e dar boas-vindas a vocês todos. Então vamos lá começar. Bom, a gente está vendo aí muita medida provisória sendo editada nesse tempo, tempos de crise, tempos de pandemia aí de coronavírus, então muitas medidas provisórias estão sendo editadas para enfrentar, para passar aí por essa situação. Então o que é medida provisória? Vamos dar uma relembrada aí, vamos aprender aí para quem não sabe o que é a medida provisória. Gente, a medida provisória ela é um ato do presidente da República, esse ato ele é tomado quando existe relevância e urgência, ela tem força de lei, porém ela não tem a participação do Congresso Nacional, como haveria se houvesse uma lei, né, normalmente aí com os trâmites aí legais que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Então a medida provisória ela tem força de lei, ela é editada quando existe relevância e urgência para que ela seja editada, ela tem um prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então uma vez que o presidente vai lá e edita uma medida provisória, quando existe a necessidade dessa medida provisória, posteriormente, ela começa a valer ali na data da promulgação e posteriormente o Congresso Nacional analisa essa medida e decide se ela será transformada em lei ou se ela vai perder a sua vigência aí no fim do prazo de validação dela. Então a gente teve aí, diante da pandemia, coronavírus, a gente teve a edição da medida provisória 936. E a medida provisória 936, ela trouxe meio que um relaxamento aí das leis trabalhistas para que as empresas pudessem enfrentar esse tempo que nós estamos vivendo sem ter que demitir o corpo de funcionário deles e até mesmo para evitar uma falência. E a medida 936, ela trouxe aí alguns mecanismos que estão sendo muito necessários, inclusive estão surtindo bons efeitos durante esse tempo de pandemia. Um dos primeiros mecanismos trazido pela medida provisória foi a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. O que é essa redução proporcional de jornada? Como o próprio nome já diz, é a redução da jornada de trabalho do empregado. Aquele empregado que trabalhava, por exemplo, 2 períodos, ele passa a trabalhar meio período. Essa redução ela pode ser feita em 3 porcentagens.
25% de redução, 50% de redução e 70% de redução. Então, são nessas 3 porcentagens. Fora disso, não pode haver a redução. O prazo máximo para essa redução é de 90 dias. Então, a redução pode durar até 90 dias e tem que ser encaminhada ao empregado em até 2 dias anteriores ao início da redução. Bom, gente, o que é importante dizer sobre essa redução da jornada de trabalho? Durante esse período de redução, o empregado vai ter uma ajuda compensatória do governo, conforme a redução, né? Se for uma redução de 25%, essa ajuda vai ser conforme a redução de 25%. E durante esse tempo, ele vai ter a jornada reduzida e também o valor do salário conforme essa jornada reduzida. Foi um dos mecanismos trazidos pela medida provisória 936. Outro mecanismo muito importante trazido por essa medida foi o da suspensão contratual, a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, ela é a suspensão de todas as obrigações referentes à relação de emprego. Ou seja, o empregador não vai mais precisar pagar o salário, o empregado não vai mais precisar prestar o serviço e nem estar disponível ao empregador. Então, durante esse tempo de suspensão, diversas obrigações decorrentes da relação de emprego deixam de valer. Ressalta-se, gente, que somente durante o período de suspensão. Então, durante esse período de suspensão, não vai ter necessidade de pagamento do INSS, recolhimento do FGTS. Então, são ajudas relevantes aí para a empresa, porque durante esse tempo a empresa deixa de pagar todas essas verbas, né? Então, já é uma ajuda bem legal. O prazo máximo para suspensão do contrato de trabalho é um pouco menor do que o da redução. Ele é de 30 dias e ele pode ser prorrogado por mais 30. Então, ao todo, é um prazo máximo de 60 dias. Então, o que é importante dizer? Durante esse período de suspensão, o empregado não pode prestar qualquer tipo de trabalho para o empregador. Ou seja ele remoto, seja ele por vídeo, que seja um favor. Por quê? Uma vez que o empregado presta qualquer tipo de serviço ao empregador durante esse período de suspensão, se descaracteriza a suspensão. Ou seja, se o empregado está de alguma forma prestando serviço, não existe suspensão contratual. Não existindo suspensão contratual, é obrigatório o pagamento integral do salário. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante também, referente à suspensão contratual, é como que fica o empregado, né? Bom, se o empregador não paga o salário, se o empregado também não vai receber nada, como que fica aí a situação desse empregado na prática? Bom, o governo tem oferecido um benefício, o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda. Esse benefício ele é pago àqueles, como há uma ajuda compensatória em relação à redução de jornada, também existe esse benefício em relação à suspensão. Então, é um benefício que vai ser do mesmo valor do seguro-desemprego. Na prática, ele pode ir aí até R$ 1.813,03, é o teto máximo, e ele é dado conforme o salário recebido pelo empregado. É o mesmo valor do seguro-desemprego, embora não seja igual, não é a mesma verba, mas é o mesmo valor do seguro-desemprego. Outra coisa importante é que as empresas com faturamento bruto anual maior que 4,8 milhões de reais, elas têm que arcar com no mínimo 30% do valor do salário, mesmo durante a suspensão e mesmo durante a redução de jornada. Então, para essas empresas maiores que têm o faturamento maior, elas têm que arcar com no mínimo 30% do salário do empregado, mesmo diante dessa suspensão e dessa redução, e o governo arca com o restante, com 70%. O que é importante, é muito importante na prática, é que haja, após a realização tanto da redução quanto da suspensão, a comunicação ao Ministério da Economia. Essa comunicação é necessária, tendo em vista que o governo, a partir do momento que existe uma redução e uma suspensão, ele começa a pagar um benefício para o empregado. Então, para ele ter esse controle de pagamento de benefício, é necessária a comunicação ao Ministério da Economia. Essa comunicação ela é feita pelo próprio site do governo, www.gov.br/economia. Lá eles prestam mais informações sobre como deve ser feita essa comunicação, mas é muito importante que ela seja feita nos 10 dias posteriores à assinatura do contrato, seja de redução ou seja de suspensão. E quanto antes, melhor que a empresa faça essa notificação. Por quê? Porque até que a notificação seja feita, a empresa é obrigada a pagar o salário do empregado de forma integral. Então, é imprescindível para que haja suspensão do salário e redução desse salário, que haja comunicação ao Ministério da Economia.
Outra coisa muito importante que eu queria falar com vocês é que o governo facultou as empresas, aquelas que quisessem, e ressalto mais uma vez, é facultativo, que dessem uma ajuda compensatória mensal ao empregado que encontre-se com um contrato suspenso ou com a redução de jornada. Nesses dois casos, a medida provisória abriu aí uma possibilidade de que a empresa desse uma ajuda de qualquer valor compensatório a esse empregado, e ressalta-se também que nessa ajuda não vai incidir nenhuma verba trabalhista, não vai incidir cobrança de FGTS, nada disso. Então é livre para a empresa que ela dê uma ajuda compensatória, tanto para o empregado que está em suspensão quanto para o empregado que está em redução de jornada, e é imprescindível que esse acordo, tanto de redução quanto de suspensão de jornada, preveja de forma escrita essa ajuda compensatória, para que fique demonstrado que é realmente uma ajuda compensatória mensal e não integre o salário posteriormente para qualquer cálculo de verba trabalhista. O que é importante também em relação a esses dois institutos é a estabilidade. O que é a estabilidade, gente? Bom, a estabilidade, para aqueles que não sabem, é um período segundo o qual o empregado não pode ser mandado embora sem que seja praticada alguma falta grave, ou seja, nesse período, o empregado só pode ser mandado embora por justa causa. Nesse período, fica vedada a demissão sem justa causa do empregado. Então, o que acontece? Além das medidas trazidas aí pela MP 936 de redução e de suspensão, buscou-se uma segurança para o trabalhador. Porque uma vez que houvesse suspensão, uma vez que houvesse a redução, podia ser que após o fim desses contratos, houvesse da mesma forma a demissão. E aí o intuito da medida provisória 936 seria desvirtuado de alguma forma, né? Porque aí a gente não teria porquê da edição dessa medida provisória. Então, o que acontece? A medida provisória 936 prevê estabilidade tanto para suspensão quanto para redução. E esse período de estabilidade ele vai durante o período do contrato realizado entre as partes e por igual período posterior. Então, por exemplo, eu sou empregado, estou com o meu contrato suspenso aí durante 30 dias. Após o fim dessa suspensão, eu tenho mais 30 dias de estabilidade. Além dos 30 dias durante a suspensão, após o fim, vou ter mais 30 dias de estabilidade. Seria, então, ao todo, 60 dias de estabilidade. Durante esse tempo, eu só poderei ser mandada embora se, de alguma forma, eu praticar alguma falta muito grave, que enseja aí a demissão por justa causa. Essa estabilidade, ela vale tanto para a suspensão contratual, quanto para a redução de jornada. O que acontece, então, se a empresa chegar a mandar o empregado embora mesmo durante esse período de estabilidade? Bom, aí a medida provisória 936, ela prevê também uma penalidade aí para as empresas que praticarem a demissão sem justa causa durante o período de estabilidade. E essa penalidade é uma multa, além das verbas rescisórias aí que já são devidas quando ocorre a demissão sem justa causa, o empregador ainda vai ter que pagar uma indenização suplementar para indenizar aquele empregado, tendo em vista que ele foi mandado embora num período de estabilidade. No caso da suspensão, por exemplo, o empregador ele deverá pagar o valor total do salário do empregado, que ele deveria receber durante o período de estabilidade, mas não recebeu porque foi mandado embora de alguma forma. E aí, diante de todas essas medidas trazidas pela medida provisória 936 para o enfrentamento aí da crise, nós temos também dois grandes problemas práticos que estão sendo enfrentados pelas empresas, no caso concreto aí. E esses dois problemas têm sido alvo de grandes juristas e tem sido preocupação também dos advogados aí para atuar e para advogar também na prática. Os dois problemas, um deles, ele diz respeito à inconstitucionalidade que foi levantada da medida provisória 936, e esse problema foi de grande discussão e gerou grande instabilidade jurídica para a gente. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, lá nos seus artigos 7º e 8º e incisos, nossa Constituição prevê que nenhuma redução de salário pode ocorrer se ela for maior que 25% sem a presença do sindicato, ou seja, sem negociação coletiva. Já a medida provisória 936 trouxe no corpo do seu texto para a gente que essas negociações poderiam ser feitas sim, em alguns casos, em outros casos
teria que ser por negociação coletiva. Então, o que aconteceu? A medida provisória 936 previu para a gente que os empregados que recebessem o salário de valor de R$ 3.135 até R$ 12.202,12, esses empregados deveriam ter redução de jornada e suspensão de jornada somente por meio de acordo coletivo. Enquanto que os outros, aqueles que recebiam menos de R$ 3.135 ou aqueles que a gente chama de hipersuficientes, que recebem mais de R$ 12.000, R$ 12.202, eles poderiam ser feita a negociação por acordo particular. E foi aí que os juristas pegaram em cima e disseram, não, isso é inconstitucional. Por quê? Porque essa redução ela pode ser feita mais de 25% e de forma particular. E a nossa Constituição prevê totalmente o contrário, que essas negociações só poderão ser feitas acima da porcentagem de 25% se houvesse a presença do sindicato e por meio de acordo coletivo. E aí, tendo em vista esse problema, foi proposta uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Essas ações elas são propostas quando alguma lei adentra o nosso sistema jurídico e de alguma forma ela contraria a Constituição. E foi proposta essa DIN, a DIN 6363, para quem quiser acompanhar aí a tramitação dela, atacando essa parte da nossa medida provisória 936 e dizendo que todos os acordos deveriam ter a presença dos sindicatos. Para vocês que aí não sabem o que é o sindicato, qual que é a função do sindicato, os sindicatos, existe o sindicato patronal e o sindicato laboral. Os sindicatos eles servem para fiscalizar a aplicação das leis trabalhistas nas relações de trabalho. Então, eles atuam na prática das relações de trabalho para fiscalizar se aquelas leis trabalhistas, se os direitos trabalhistas estão sendo praticados de forma correta. Cada empregado tem a sua categoria, cada categoria é levada por um sindicato. E aí, ficamos aí nessa discussão. Foi proposta a DIN, essa DIN ela teve muita discussão e até agora a nossa última decisão do STF foi que é necessária a comunicação aos sindicatos de todos os acordos realizados. Então, mantém-se a medida provisória 936 da forma como ela foi editada, ou seja, aqueles empregados que recebem menos de R$ 3.135 e aqueles empregados que recebem mais de R$ 12.202, estes podem ter os seus contratos suspensos e reduzidos por acordo individual, enquanto que o restante deveria ser por acordo coletivo. Porém, todas as empresas, em todos os casos, vão ter o prazo de 10 dias para comunicar aos sindicatos da realização daquele acordo. E esse comunicado ele é imprescindível. Então, até agora, nós não temos ainda o julgamento definitivo dessa ação direta de inconstitucionalidade, porém, as decisões preliminares que foram dadas pelo STF até agora decidiram isso. É necessária a comunicação do sindicato nos casos em que é permitida que haja tanto a redução de jornada quanto a suspensão por acordo individual realizado entre empregado e empregador. Nesse caso, só notifica o sindicato e aí vai estar válido o acordo. No restante, obviamente, é necessário o que seja por acordo coletivo. E aí, na prática, o que tem sido feito? Como os sindicatos eles estão fechados, na prática, esse acordo, essa comunicação tem sido feita por e-mail. Então, as empresas têm mandado aí por e-mail os contratos realizados com os empregados e esses contratos têm sido notificados dessa forma. O outro problema relativo à medida provisória 936 foi a relação dos prazos, né? Muitas empresas realizaram a suspensão e a redução logo no início já da medida provisória 936. E tendo em vista que esses acordos foram realizados logo no início, algumas empresas já terminaram o prazo máximo e não sabem o que fazer. E aí, o que acontece? A medida 936, como eu disse para vocês lá no início, ela passou pelo Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional houve a votação tanto na Câmara quanto no Senado e ela foi aprovada para ser prorrogada com algumas mudanças, tendo em vista aí que a gente ainda está no tempo de pandemia, a gente não sabe quando que isso vai acabar, então foi aprovada com algumas mudanças. Uma dessas mudanças, que foi muito importante, inclusive, foi a possibilidade de que tanto a redução de jornada quanto a suspensão do contrato de trabalho fossem prorrogados por meio de ato do presidente da República.
Ou seja, como a gente tem algumas empresas que já estão aí no fim dos prazos e ainda não voltaram a funcionar da forma correta, ainda estão com funcionamento reduzido, ainda estão com lockdown e etc., essas empresas aí precisariam de algum mecanismo, porque se já utilizaram o prazo máximo da medida provisória 936, o que fazer, né? Agora, como proceder nesse caso? E foi aí que o Senado entendeu que essas medidas poderiam ser prorrogadas por meio do decreto presidencial. Então, essa medida provisória 936 foi prorrogada, está aguardando a sanção presidencial, mas muito provavelmente aí nos próximos dias nós vamos ter essa sanção. E foi decidido que ela ia ser prorrogada por meio de decreto presidencial. Então, aí, quando ela for sancionada pelo presidente, as empresas poderão realizar novos acordos e ir prorrogando esses acordos conforme o tempo de calamidade que nós estamos vivendo, até porque a gente não sabe quando que vai terminar e até quando que vai. E isso é muito interessante, né, porque a partir dessa possibilidade, o presidente da República, ele só daria uma sanção, só daria um decreto, e a partir do momento que ele desse esse decreto, os contratos de redução e de suspensão poderiam ser prorrogados normalmente. Outra coisa que tem sido utilizada por essas empresas aí, no caso concreto, essas empresas que já se utilizaram da redução, é que quem já se utilizou da redução, prazo máximo, que é de 90 dias, passa para a suspensão, que tem mais 60 dias, e quem já se utilizou da suspensão, prazo máximo de 60 dias, passa para redução de jornada. Outra coisa que tem sido feita para quem já se utilizou dos dois, ou para quem não é interessante que se utilize, é o banco de horas e trazendo as férias para antes, né? Fazendo com que esses empregados gozassem das férias antes do período necessário. E aí, diante disso, as empresas têm conseguido passar por esse tempo, mesmo sem a prorrogação da medida provisória 936. Professor, a gente já tem alguma pergunta aí? Sim, tem uma pergunta aqui, professora. Deixando de pagar as verbas, aliás, a senhora mencionou na aula sobre que algumas verbas trabalhistas poderiam deixar de ser pagas. Deixando de pagar, quando essas verbas a empresa opta por não pagar essas verbas, elas necessariamente vão precisar pagar depois ou simplesmente será perdoada né, como por exemplo o fundo de garantia que não foi recolhido, ele tem a obrigatoriedade de pagar depois ou o governo está dando um perdão dessas verbas? Não, em relação à redução de jornada, essas verbas continuam sendo pagas da mesma forma, até porque na redução de jornada a gente só tem a redução, né, da jornada e do salário, então o trabalhador continua prestando o seu serviço, mesmo que de forma reduzida ele continua prestando o serviço. Então, nesse caso, nós temos a obrigação do pagamento das verbas trabalhistas. Agora, na suspensão, que acredito que seja o que o professor se referiu, na suspensão contratual, não existe a obrigação nem de pagamento do INSS, nem de recolhimento do FGTS. Por enquanto, eu não consigo dizer o que vem lá para frente, mas por enquanto é um perdão. Realmente, durante essa suspensão, não vai haver pagamento de verba alguma por parte do empregador, porém, faculta-se ao empregado que ele contribua de forma autônoma ao INSS, para que ele não fique aí sem pagar, sem contribuir para o INSS durante o tempo de suspensão. Porém, por enquanto, durante a suspensão contratual, o que se tem é que o empregador não tem que pagar verba alguma, a não ser aquelas empresas com faturamento bruto anual acima de 4,8 milhões de reais, essas têm que pagar no mínimo 30% do salário. E aí as verbas referentes a esses 30%. E a empresa precisa fazer algum cadastro para ter esse benefício ou é automático? Então, o benefício ele é gerado a partir do momento que a empresa comunica ao Ministério da Economia no site do governo. Por isso que eu disse para vocês que é muito importante que essa comunicação seja feita. Essa comunicação ela tem que ser feita até 10 dias após a realização do contrato, ou de suspensão ou de redução de jornada, para que haja o pagamento do benefício dos empregados, que deve ser feito aí nos 30 dias posteriores a essa comunicação
ao empregado, conforme a redução ou a suspensão contratual. Na suspensão contratual, é conforme o seguro-desemprego, que aí vai ter um teto máximo de R$ 1.813, e na redução de jornada, conforme a redução. Se é de 25%, a ajuda compensatória vai ser em cima desses 25%. Se é de 50%, a ajuda vai ser em cima dos 50%, e de 70%, a ajuda em cima dos 70%. Professor, alguns alunos estão questionando, alguns participantes, sobre a medida provisória 936. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre ela? Bom, a medida provisória, como é o número da medida? 936. A medida provisória 936 é exatamente a medida que eu estou aqui falando para vocês. Ela trouxe aí tanto a redução proporcional de jornada de trabalho, quanto a suspensão do contrato de trabalho. Existem várias outras propostas, inclusive na Câmara e no Senado, referente a essas medidas, para permitir que os empregadores e os empregados tenham aí mais tempo e também tenham mais chance, né, de passar por essa pandemia sem que haja a demissão em massa e sem que haja também a falência das empresas, né? A gente também tem que pensar nas empresas nesse caso. A gente fala do direito do trabalho e muitas vezes esse direito é voltado aos direitos dos empregadores, mas as empresas estão precisando de uma grande ajuda aí. E todos os dias tem saído medidas provisórias para ajudar, tanto na questão dos benefícios, quanto na questão dos empréstimos, na questão até tributária das empresas. Então, isso tem sido aí uma coisa que a gente está acompanhando todos os dias. Várias medidas provisórias sendo editadas para o fim de evitar tanto a demissão em massa, quanto a falência das empresas. E tem sido bem na prática, elas têm funcionado bastante. Professora, a inconstitucionalidade apontada pela DIN 6363, ela invalidou ou invalida a medida provisória 936? Então, a inconstitucionalidade apontada pela DIN 6363, ela tem sido alvo de grande insegurança jurídica para a gente, porque um dia o STF dá uma decisão, no outro dia essa decisão é retirada. O que aconteceu? Inicialmente, na DIN 6363, o nosso ministro Lewandowski, ele deu uma decisão liminar e essa decisão, de pronto, ela invalidava mesmo a medida provisória 936. Por quê? Ele dizia que era impossível que houvesse alguma redução que ultrapassasse os 25% e não fosse inconstitucional, sem que houvesse a presença dos sindicatos. E aí, diante disso, ele exigiu que todas as empresas que fizessem tanto a redução quanto a suspensão de jornada, todas essas empresas deveriam passar esses acordos para o sindicato, para que os sindicatos validassem esses acordos. E aí isso foi analisado na prática, muita gente criticou isso, porque de alguma forma a medida provisória 936 ela trazia essa facilidade para o empregador, que era a facilidade de realizar um acordo particular entre ele e o empregado e conseguir passar pelo tempo de pandemia. E aí, diante dessa crítica, houveram outras decisões posteriores e a última decisão, já com o voto de todos os ministros, decidiu que deveria haver sim a comunicação para o sindicato, porém, essa comunicação ela não teria o intuito, ela não teria o valor de validar o acordo. Ela seria apenas uma notificação para que o sindicato visse aquele acordo e, posteriormente, se fosse necessário, realizasse de alguma forma algum acordo coletivo referente àquilo, se necessário. E aí, se realizado o acordo coletivo posteriormente, obviamente que esse acordo coletivo valeria em cima do acordo particular realizado entre as partes. Então, a DIN 6363, por enquanto, porque ela ainda não foi julgada, ela não invalidou a medida provisória 936. Pelo contrário, ela analisa a possibilidade que a medida provisória 936 traz de que sejam feitos acordos particulares que reduzam o salário por mais de 25%, mas ela permite que esses acordos sejam feitos de forma particular. E aí a DIN 6363 também permitiu isso, manteve a redação do corpo da medida provisória 936, porém pediu para que houvesse a notificação dos sindicatos nesse caso. E aí é nesse pé que nós nos encontramos. Mais para frente aí nós vamos ter mais decisões, inclusive a decisão definitiva dessa DIN 6363. Eu até trouxe o nome para quem estiver interessado aí procurar e acompanhar a tramitação no site do STF, porque aí mais para frente nós vamos ter mais decisões referentes a esse assunto. Professora, tem mais uma pergunta aqui. A empresa pode voltar a funcionar normalmente antes do período previsto no contrato de suspensão
ou redução da jornada de trabalho? Sim, existem 3 hipóteses que determinam o fim da redução e da suspensão de jornada de trabalho. Um deles é por requerimento formal do empregador, o outro deles é caso acabe o prazo, e o outro deles é caso acabe o tempo de pandemia, que é o que a gente mais quer, inclusive, né? E então, um deles é por notificação do empregador. O que acontece? Caso eu tenha uma empresa, meus contratos dos meus empregados estão suspensos, porém, de alguma forma, o isolamento foi relaxado antes do fim dessa suspensão, como ocorreu aí já em alguns estados, e eu quero que meus empregados voltem a trabalhar porque minha empresa vai voltar a funcionar normalmente. Eu posso fazer um requerimento formal, ou seja, escrito, para que o empregado volte ao trabalho e comece a prestação de serviço antes do fim, que seria o contrato de suspensão ou de redução de jornada de trabalho. E aí a gente tem uma regra muito importante. Por quê? Porque o empregado vai ter 2 dias corridos após essa notificação ou após o fim, né, de qualquer tipo de suspensão ou de redução de jornada de trabalho, vai ter 2 dias corridos para voltar ao emprego, sob pena de caracterização de abandono de emprego. Por quê? Porque no caso concreto, entende-se que se o empregado ele não volta nesses 2 dias úteis, ele realiza um abandono de emprego, ou seja, ele não tem mais interesse naquela relação de emprego. Não tendo mais interesse na relação de emprego, existe o abandono e aí configura-se uma causa de dispensa por justa causa. A gente entra naquela discussão que eu tive agora com vocês, agora há pouco, da estabilidade. Então, se eu faço requerimento formalmente para o empregado meu voltar ao trabalho, passam 2 dias corridos e esse empregado não volta ao trabalho, ele pode caracterizar abandono de emprego e eu posso mandá-lo embora por justa causa, mesmo durante o período de estabilidade, tendo em vista que, na prática, aquele empregado não tem interesse na manutenção da relação de emprego. Professora, qual orientação a professora daria às empresas e funcionários que desejam manter um bom relacionamento entre eles, de forma que as pessoas, de modo geral, se sintam seguras com todo esse contexto que nós estamos vivendo? Bom, uma coisa muito importante em relação a isso, que eu ouço muito, que eu recebo muito de perguntas, é obrigatório, o empregado é obrigado a aceitar esse tipo de acordo, de suspensão, de redução? Na prática, assim, a gente vê a nossa prática trabalhista é muito o empregador acima do empregado, né? A gente vê muito essa questão da vinculação da vontade do empregador e da vontade do empregado pelo empregador. Então, a grande dúvida em relação à medida provisória 936, uma das grandes dúvidas foi essa. É obrigatório que haja aí a aceitação do empregado dessa suspensão, dessa redução? E a gente até entra nessa questão das relações, das boas relações entre o empregado e o empregador, aí diante de tudo que nós estamos vivendo. Então, não é obrigatório que haja tanto a suspensão quanto a redução do contrato de trabalho. O empregado ele tem a possibilidade de aceitar ou não essa redução. Em nenhum momento a redução, a suspensão, ela é vinculativa. Então, permite-se que o empregado aceite ou recuse. Porém, na prática, o que a gente tem dito é paciência, tanto para a empresa quanto para o empregado. Nós estamos vivendo momentos atípicos. Nossas leis trabalhistas, nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico como um todo não previu nunca o momento que nós estamos vivendo. Então, por isso, a gente precisa de muita paciência. Então, não é obrigatório que se aceite a redução, a suspensão nesse caso. Porém, a gente aconselha que se aceite, porque é melhor uma redução, melhor uma suspensão do que uma empresa falida ou do que um contrato, uma relação de emprego rompida. Então, o que se aconselha nesse caso é muita pesquisa, procure assessoria jurídica, utilize-se das medidas que o governo tem dado para a gente, para que haja uma boa relação entre empregado e empregador e muita paciência de ambos os lados, para que a gente possa utilizar-se dessas ferramentas da melhor forma possível e para que a gente evite tanto a falência quanto a demissão em massa, que não seria boa nem para o empregado, nem para o empregador, nem para os consumidores e para a economia do país de uma forma geral. Professora, temos mais uma pergunta aqui da Marinês Terezinha. Quanto tempo o funcionário precisa ter trabalhado na empresa com carteira assinada para ter a redução ou suspensão do contrato de trabalho? Uma ótima pergunta. Eu já recebi bastante dúvidas em relação a isso e é muito importante dizer que não existe tempo.
não existe limite mínimo de contribuição do INSS, não existe mínimo de tempo trabalhado, não existe mínimo de carteira assinada, não existe nenhum prazo necessário para que haja suspensão e redução de jornada. A única coisa que se exige é que exista uma relação de emprego e, havendo essa relação de emprego, não importa o tempo, pode haver tanto a suspensão quanto a redução de jornada. Outros requisitos aí na prática são necessários para que a pessoa receba o benefício. Por exemplo, quem está recebendo seguro-desemprego não pode ter o seu contrato suspenso ou reduzido, obviamente, já está até recebendo um benefício, né? Não poderá receber o benefício emergencial, muito menos ter o seu contrato suspenso ou reduzido. Então, não se exige, na prática, nada além de uma relação de emprego para que haja tanto a suspensão quanto a redução de jornada. Não é necessário esse prazo mínimo. Professora, a Marinês Terezinha continua perguntando. Ela gostaria de saber o que acontece se o empregado não volta a trabalhar nos 2 dias corridos após o fim da suspensão ou a redução da jornada de trabalho. O que acontece nesse caso? O empregador foi lá, notificou, quero que vocês voltem ao trabalho. Ou acabou o prazo, porque todo o acordo vai ter um prazo escrito lá. No máximo, a redução de jornada máximo 30 ou máximo 90 dias e a suspensão máximo 60 dias. Então vai lá. Houve o fim desse contrato ou o empregador, de alguma forma, notificou para que voltassem ao trabalho. Tenho 2 dias corridos para voltar ao trabalho, não voltei, o que acontece? Aí pode ser caracterizado abandono de emprego, a não ser que esses 2 dias que o empregado não voltou, ele justifique de alguma forma, por exemplo, estava doente e apresente atestado, aí tudo bem. Se esses 2 dias, esse atraso de 2 dias for de forma injustificada, ocorre o abandono de emprego. O que acontece? O abandono de emprego, ele é um motivo que justifica a demissão por justa causa. Justificando a demissão por justa causa, a gente não teria nem a estabilidade, tanto da redução proporcional quanto da suspensão. Então, nesse caso, é muito importante que o empregado volte até nesses 2 dias, porque se ele não voltar, ele perde tanto a estabilidade dele, quanto todas as verbas trabalhistas referentes, né, à dispensa por justa causa. Então, nesse caso, acontece o abandono de emprego e a possibilidade da dispensa por justa causa. Temos mais uma pergunta aqui. Os funcionários, de modo geral, estão muito inseguros quanto à manutenção do emprego. Quais as condutas a professora sugere aos empregados e também empregadores? Bom, as medidas, né, que foram trazidas pela MP 936, elas ajudam muito para evitar a demissão desses empregados. E mesmo assim, a gente tem visto aí na prática que muitos empregados têm sido demitidos, infelizmente. Então, nós estamos num período tanto de pandemia quanto de crise financeira, até porque a pandemia ela atingiu diretamente aí na economia do país, que já não estava lá aquelas coisas. Então, o que se tem aconselhado tanto para os empregados quanto para os empregadores é que se utilizem das medidas demonstradas pelo governo. Na prática mesmo, eu tive clientes aí, quando foi editada a medida provisória 936, que queriam já entrar em falência, não queriam nem tentar a suspensão contratual, já queriam fechar a empresa, liquidar já as dívidas por medo. A gente tem visto que tem sido criado um terror muito grande, tanto nas empresas quanto para os empregados. Então, o que a gente aconselha é: procurem assessoria jurídica, procurem se utilizar das medidas trazidas pelo governo para enfrentamento dessa fase que nós estamos vivendo, porque essas medidas, na prática, têm sido efetivas. Nesse caso mesmo que eu expliquei para vocês, que a empresa queria fechar, não queria continuar, já queria liquidar as dívidas, eu conversei com eles, orientei eles da melhor forma, acabaram por fazer a suspensão do corpo quase que inteiro, né, de empregados, e estão até hoje abertos, funcionando de forma reduzida, aí, conforme se é permitido, mas estão até hoje abertos. Então, o que eu aconselho é: utilizem-se das medidas aos empregados, recebam os benefícios, vejam, analisem, no caso, quais benefícios vocês têm direito de receber. A gente também tem aquele benefício para o profissional autônomo, né,
porque ele pode pedir o de R$ 600 por mês, que também está tendo a possibilidade aí de ser prorrogado nos próximos dias. Então, o que a gente tem aconselhado é isso: utilizem-se das medidas provisórias, utilizem-se das medidas trazidas pelo governo para que não haja o desemprego. O desemprego ele tem que ser o último caso no momento que nós estamos vivendo. Embora esteja acontecendo, ele tem que ser tido como último caso, porque antes disso nós temos outros vários mecanismos que podem ser utilizados para manter os empregos e para manter as empresas. Então, não se desesperem, procurem assessoria, procurem informação e utilizem-se das medidas trazidas pelo governo para isso. Professora, como proceder à necessária comunicação da realização de acordo de suspensão ou redução de jornada de trabalho ao devido sindicato com o lockdown dos órgãos oficiais? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Esse foi um problema muito enfrentado aí no começo da pandemia pelas empresas, porque uma vez que houve a propositura da ADI 6363 e houve essa necessidade de comunicação aos sindicatos, as empresas entraram assim num desespero. Como que a gente vai fazer essa comunicação, sendo que os sindicatos estão fechados, os órgãos oficiais estão todos fechados, o que fazer? E aí, na prática, o que a gente tem visto esses sindicatos estão atendendo por e-mail. Então, cada empregado tem uma categoria de sindicato. Cada empresa tem uma noção e deve saber ou deve procurar saber qual sindicato atua em relação aos seus empregados. Sabendo qual sindicato laboral atua em relação aos seus empregados, entre em contato com esse sindicato, porque muito provavelmente vai ter um e-mail lá para comunicação e nesse e-mail vão ser encaminhados todos os acordos, esses acordos vão passar por um corpo jurídico do sindicato e vão ser analisados pelo sindicato. Com a última decisão que nós tivemos da ADI 6363 no STF, nós sabemos que é permitido que haja notificação, deve haver essa notificação ao sindicato, porém, os acordos individuais que podem ser feitos de forma individual, como eu havia explicado para vocês, não têm a validade facultada ao sindicato. A única coisa que tem se exigido é que, na prática, haja notificação desses sindicatos para que eles possam, de alguma forma, analisar se existe a necessidade, naquele caso específico, de realizar um acordo coletivo ou não. E aí, se houver a necessidade de realizar esse acordo coletivo, que esse acordo seja realizado posteriormente. Mas a notificação tem sido feita por e-mail. Os contratos são encaminhados pelo e-mail e aí o sindicato dá o ok deles e fica tudo certo. Professora, mais uma pergunta. O empregado ele é obrigado a aceitar a suspensão ou a redução na jornada de trabalho? Não, ele não é obrigado. Como eu disse para vocês, a possibilidade que a gente tem de fazer a suspensão e a redução num acordo individual daqueles que recebem menos de R$ 3.135 e aqueles que recebem mais de R$ 2.202, que são as possibilidades trazidas pela MP 936 para que haja a suspensão e a redução de acordo por meio de acordo individual, nesse caso, não é necessário e nem é obrigatório para o empregado aceitar isso. Como o próprio nome já diz, é um acordo individual, é um contrato realizado entre empregado e empregador, como se fosse um contrato anexo ao contrato de trabalho. Então, ele tem que ter tanto a aceitação do empregado quanto a aceitação do empregador, para que ele seja válido no caso concreto. Então, não é obrigatório que se aceite, mas nós aconselhamos que sim, no caso concreto, é melhor que vocês aceitem, porque é melhor uma redução de jornada, é melhor uma suspensão do contrato de trabalho, mesmo que haja aí a redução brusca do salário, que eu sei que é uma situação difícil, que ninguém se preparou para isso, é melhor do que a gente ter um rompimento aí da relação de emprego e até, num caso mais grave, a falência da empresa por ter que mandar tanta gente embora ou até por ter que pagar, tanto contrato trabalhista e tantas verbas referentes à relação de emprego. Então, não é obrigatório, mas a gente aconselha que, no caso concreto, se aceite, porque como nós estamos em tempos atípicos, a gente aconselha que toda paciência é pouca. Então, quanto mais paciência, melhor. Não é necessário, não é obrigatório que se aceite, mas aconselhamos que sim, que seja aceito. Professora, qual a orientação que a professora daria às pessoas que estão em home office? Bom, as pessoas que estão em home office, elas estão recebendo
depende da forma do home office. Algumas estão recebendo normalmente, outras estão recebendo de forma reduzida porque estão trabalhando de forma reduzida. Para as pessoas que estão trabalhando de forma reduzida e também para aquelas que não estão, meu conselho é: prestem atenção no horário, tanto para as empresas quanto para os empregados. O que nós temos visto é uma tendência aí de mais para frente ter uma enxurrada de ações trabalhistas, porque tendo em vista que existe o home office, os empregadores, e tanto os empregadores como os empregados, têm muita dificuldade aí de determinar qual o horário de entrada e qual o horário de saída do empregado. Então, tem muitos empregados que estão trabalhando muito além da jornada de trabalho. E aí pode configurar hora extra, pode configurar aí até algumas indenizações, porque tem gente que está trabalhando o dia todo. E, por outro lado, para as pessoas que estão trabalhando de home office de forma reduzida, que seja respeitada a hora reduzida, porque senão, da mesma forma, o contrato de redução de jornada de trabalho e redução salarial, ele vai ser descaracterizado e a empresa vai ter que pagar o valor total do salário. E aí a gente entra em até outra dica que eu quero dar para vocês, que eu já falei, mas eu vou reforçar, que é a questão da suspensão contratual. Quem está em suspensão contratual não presta serviço de maneira alguma. Ou seja, aquela pessoa que está em suspensão contratual não pode prestar serviço por home office, não pode prestar serviço por vídeo, não pode fazer um favorzinho, não pode fazer nada para o empregador. Porque uma vez que ele faça qualquer coisa, vamos supor que em algum dia estou em suspensão e o meu empregador pede para eu fazer um favor de 1 hora. Por conta desse favor de 1 hora, o empregador vai ser obrigado a pagar o meu salário de forma integral durante todo o período de suspensão, porque isso descaracteriza a suspensão contratual. Então, para aqueles que estão em home office, para aqueles que estão trabalhando em horário reduzido e para aqueles que estão em suspensão, muito cuidado com o horário de trabalho, tanto para as empresas quanto para os empregados. Empresas, utilizem-se da forma que vocês podem, aí por teletrabalho, pelo meeting, da forma que vocês puderem, para fazer tanto o controle de entrada quanto o controle de saída dos seus empregados, para evitar aí pagamento de horas extras depois e até uma futura ação trabalhista. Professora, mais uma pergunta. Os contratos têm prazo de 60 dias para a suspensão e de 90 dias para a redução da jornada. A pergunta é: e se o estado de calamidade dura um tempo maior? Poderão ser prorrogados a suspensão e a redução? A suspensão e a redução, gente, elas têm esse prazo aí, tanto a redução de 90 dias quanto a suspensão de 60 dias, por enquanto. Porque a medida provisória, quando ela foi editada, quando ela foi feita, talvez lá na elaboração dela, se pensava que até o fim dessa data aí, provavelmente haveria o fim da pandemia. Como não é isso que a gente tem visto aí na prática, a medida provisória passou para votação, tanto na Câmara quanto no Senado, e lá na Câmara foi feita uma proposta de que esses prazos pudessem ser prorrogados por meio de ato do Executivo. Essa proposta passou para o Senado aprovou essa proposta, está aprovado pelo nosso Congresso, encontra-se para aceitar a sanção do nosso presidente, mas a tendência é que seja sancionado. Então, a tendência é que, a partir do momento que haja essa sanção, possa haver a prorrogação desses prazos, mesmo que acima do máximo permitido, por meio de decreto presidencial. Então, o presidente analisaria, no caso concreto, até quando que duraria a nossa pandemia, e analisando isso, ele iria prorrogando os prazos dos contratos conforme houvesse necessidade tanto das empresas quanto dos empregados. Então, isso é uma proposta que foi aprovada pelo nosso Congresso, encontra-se para ser sancionada nos próximos dias pelo nosso presidente, mas é muito provável que seja sancionada, tá? Porque resolve um grande problema. Muitas empresas já encontram-se sem ferramentas, porque já se utilizaram da redução, já se utilizaram da suspensão e o prazo acabou, mas a pandemia continua, o funcionamento reduzido continua.